quem lhes deu a graça de sua presença. Beatriz entrou na sala de jejum e deu um sorriso desanimado para a mãe e sua frase provocadora. Bom dia, mamãe. Bom dia, Barbie. Ela sentou na cadeira ao lado esquerdo do lugar vazio de Benedict e aceitou de bom grado o chá que o criado trouxe. Bom dia, irmã. Bia sorriu para Bárbara e voltou a focar nos ovos mexidos e na torrada. Fazia 2 noites que não dormia direito. 2 noites que esperava ansiosamente pelo bilhete de Edgar, que ainda não havia chegado, e ela começava a achar que nunca chegaria. Era mais fácil uma pessoa dizer aquilo que era o preferível de se ouvir e depois enrolar o outro, do que cumprir com a sua palavra, ou falar o que realmente sentia e pensava. E Beatriz estava começando a achar que o Duque entrava naquela categoria de enrolar pessoas. Dormiu bem, Bia? Ela olhou para a mais nova e assentiu. Na medida do possível. E você, meu bem? Muito bem. Hoje eu e Marcos iremos cavalgar pelo Heiser. Quer ir conosco? Você adora cavalgar para se distrair e melhorar o ânimo. A simples ideia de ter que ver Marcos naquela manhã causou enjoo em Bia. Não que ela não gostasse do Marquês, mas era justamente por ser o contrário que a Bradley mais velha não queria vê-lo. Ainda não estava recuperada para encarar uma manhã vendo o homem de seus sonhos e sua irmã apaixonados. Desculpe, meu bem. Hoje eu não poderei ir. E o que você fará de importante, Beatrice? Ela olhou para a mãe que tinha deixado a correspondência de lado e agora a encarava com um profundo olhar inquisidor. Marquei o encontro com Emily, mamãe. Ah, a mesma que você visitou 2 dias atrás? Bia gelou. Não tinha dito qual amiga visitaria naquele fatídico dia da casa Radcliffe. Eu não disse quem fui visitar naquele dia. A mãe tomou um gole do chá de sua xícara e voltou a olhá-la. Verdade, tinha me esquecido disso. Você não disse quem foi visitar. A condessa sabia de algo. Os olhos demonstravam aquilo. Mas Beatriz também sabia que a mãe não contaria nada. Não na frente de Bárbara. Mamãe, pare de ser tão incisiva na vida de Bia. Ela tem outras amigas além de Emily. E além disso, a senhorita Potter é uma boa pessoa e uma ótima companhia. Não é mesmo, irmã? Sim, Emily é uma ótima influência. Ela sempre me convence a comparecer aos bailes que odeio e sempre me obriga a sorrir para todo cavalheiro apresentável. Mas é pobre, e como tal, não devia ser nem íntima sua, quanto mais servir de influência para você e suas manias estranhas com a sociedade, Beatrice. Mãe, dinheiro não define caráter, muito pelo contrário. Os salões de baile estão lotados dos piores homens que o mundo conhece, que nós gostamos de chamar de cavalheiros. Espero que você não esteja me incluindo nisso, maninha. Elas viram Benny entrar na sala seguido de William, o Duque de Hastings, e de Edgar. Bia não acreditava no que estava vendo. Os 3 amigos usavam roupa de montaria e Benedict tinha os cabelos revoltos, ao contrário dos outros 2, o que significava que estava cavalgando desde o amanhecer. Claro que eu não pensei em você, e nem em vocês 2, vossas graças. William lhe deu um sorriso contido e fez uma reverência respeitosa em direção à condessa. É um prazer revê-la, condessa. O prazer é todo meu, querido William. Quanto tempo não vejo? Você sumiu no início dessa temporada. Espero vê-lo mais vezes nos próximos bailes. Sinto que não poderei satisfazê-la, partindo de alguns dias para Hastings. Benedict, faça-o ficar. Teremos uma grande perda se você partir, querido. Mamãe, sinto lhe informar, mas só o milagre fará o William ficar. Nem nossa sociedade, que como a senhora sabe, é a mais levada a sério pelo Hastings, o fez se prolongar em Londres dessa vez. Isso é realmente uma pena. A condessa levantou e Bárbara seguiu em automático. Bom dia, Vossa Graça. A mãe dele tinha se dirigido a Edgar, que lhe deu um cumprimento formal e abriu espaço para as 2 Bradley passarem. Bom dia, condessa. Venham comigo. Vamos até a sala de estar. Ainda não desisti de convencer o nosso duque a ficar em Londres. Ela deu um enorme e vitorioso sorriso aos homens presentes e saiu seguida por Bárbara, que tinha ficado estranhamente calada. Mamãe, nós queremos fazer o do jejum. Eu mandarei levarem comidas para a sala de estar. Agora venham. Benny deu um sorriso resignado e seguiu a mãe com Edgar ao lado. William, ao contrário dos amigos, esperou por Beatrice. A gêmea de Benedict sabia que não poderia ficar ali sozinha. Se a condessa terminasse o jejum antes, ela também deveria terminar. Essa era a regra daquela casa. E foi com muito esforço e pouca coragem que Bia levantou e se deixou ser acompanhada por Will. Ela sinceramente não queria pensar em nada e nem falar. Queria se esconder no quarto e esperar Edgar ir embora. Não estava preparada para vê-lo e agora sabia que estava muito menos preparada para receber a provável carta que nunca chegaria. O Radcliffe havia feito o que era de costume, falado pouco e olhado menos ainda para ela. Mas dessa vez, Bia ligou. E antes do que era um alívio, agora era sinal de apreensão e ansiedade.
Queria encontrar aqueles olhos, vê-lo sorrir, saber que ele tinha notado sua presença e que a queria por perto. E aquilo o deixou com medo. Medo do que realmente estava acontecendo dentro de si. Como você está, Bia? Ela olhou para o companheiro. O William era um grande amigo de Benedict. Havia sido ele quem apresentara ao conde a Radcliffe, anos atrás. Além de ser íntimo da família, pois suas mães eram melhores amigas. E quando a duquesa de Hastings faleceu, a condessa de Bradley aproximou ainda mais o filho da amiga à sua família, criando assim uma amizade inabalável entre Benny e Will. Ele era da idade de Edgar. Tinha cabelo loiro escuro, cortado rente à cabeça, uma expressão de uma escultura greco-romana. O duque era lindo, um dos mais bonitos que a sociedade tinha, mas também um dos mais fechados e distantes dos salões de baile. Londres só servia para os negócios que tinha com as fábricas, que era dono em sociedade com Benny e Edgar. Os três trabalhavam juntos desde cedo, e eram um trio que dava tão certo que haviam virado um dos maiores conglomerados do reino. Bia havia crescido ao lado de William. Ele era como um irmão, e vê-lo era sempre bom, mas naquele momento gostaria de estar sozinha, principalmente quando tinha Edgar apenas alguns passos de distância. Estou bem, Will. E você? Achei que ficaria até o fim da temporada. Foi o que o Benny deu a entender. De início esse era o meu plano, mas algumas coisas mudaram. Pretendo partir daqui a alguns dias. E pretende voltar quando? Sinceramente, eu não sei, Bia. Ela observou o amigo. William parecia mais distante, mais fechado que o normal. Era um príncipe branco naquela roupa de montaria, mas também um príncipe que parecia querer fugir do mundo. Não demore, Bárbara! Marcos logo chegará. A irmã assentiu para a mãe e deixou o grupo passar. Barbie estava de cabeça baixa e Beatrice não gostou daquilo. O que houve? Mamãe a está obrigando a fazer algo que não quer? A mais nova olhou surpresa, mas logo abaixou a cabeça quando viu que o William estava ali. Não, eu apenas estou me sentindo um pouco cansada. Preciso ir me arrumar. Marcos não gosta de atrasos. Bárbara seguiu na direção oposta que eles iam. Barbie, você cumprimentou o Will? A mais nova parou e demorou algum tempo para se virar. E depois de fazer um rápido cumprimento, ela se retirou. O que é que deu nela? Scriven. Bia olhou para o amigo. Por que vocês não gostam dele? Marcos sempre foi uma boa pessoa para todos. O Duque colocou as mãos no bolso e observou o caminho que Bárbara tinha feito e que agora estava vazio. Tenho meus motivos, mas você disse vocês. Quem mais não gosta de Scriven além de mim e do Edgar? Ela gelou com aquela pergunta, e esquecido que William sempre notava os detalhes. Eu não sei. É melhor irmos, Will. Mamãe ficará uma fera se demorarmos. Bia voltou a seguir o caminho para a sala de estar, e o amigo logo a seguiu. A Bradley tinha acabado de entrar na sala e deu graças a Deus por Benny pedir sua atenção. Eu comprei algo para você. O quê? Ela se aproximou e o irmão lhe entregou um pequeno pacote pardo. Adivinha? Bia sorriu e sacudiu o embrulho. Um livro? Benny assentiu e lhe deu um grande sorriso, enquanto via a gêmea abrir o pacote com grande animação. O livro era pequeno, de bolso, do jeito que Bia gostava, pois assim poderia levar para os lugares sem chamar a atenção. Ela o abriu, e a primeira folha lhe deu o título e uma dedicatória do irmão. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Espero que goste desse livro, tanto quanto eu gostei quando o li mais novo. Espero que aprenda e reflita sobre a guerra que a sociedade a faz travar e que com ele descubra os mecanismos certos para vencer seu inimigo, os salões de baile e as pessoas que vêm com eles. Analise, recue e ataque quando for necessário, mas nunca duvide de sua capacidade em lutar esta guerra, pois é ela que decide se você vai ou não ganhar. Seu gêmeo, Benny. Beatrice se sentiu tão chocada que segurou as lágrimas. Não queria chorar na frente de ninguém, principalmente de sua mãe. Ela deu um sorriso que era só para Benedict e o irmão retribuiu da mesma forma. Obrigada, Benny, de todo o meu coração. É o mínimo que posso fazer por você, minha princesa. O irmão apertou sua mão e se virou para a mãe. Mamãe, Bia vai se retirar um pouco. Ela quer ler o livro que eu lhe dei. Ela sorriu e assentiu. Se não for um incômodo, gostaria de me retirar, tá? E ajude Bárbara a se aprontar. Bia fez uma pequena reverência a todos e saiu o mais rápido que pôde, mas não foi muito longe. Encostou ali mesmo, na parede do corredor e folheou o livro. Estava extasiada de tanta felicidade. Benedict sempre sabia como agradá-la. Ah, aí está você. Beatrice olhou para a mãe, que tinha acabado de entrar no corredor e fechar a porta da sala de estar. Você realmente acha que eu sou alguma idiota, Beatrice? Sua mentira foi descoberta antes mesmo de você voltar para casa. Ela regalou os olhos e continuou quieta. Não podia deixar transparecer que a mãe estava certa. Ela tinha voltado ao assunto da mesa do de jejum. E Bia torceu para que fosse tudo, menos algo relacionado a Radcliffe. Meu criado ficou em frente da casa de Emily o dia todo e não viu nenhuma carruagem sua, muito menos você por lá. Eu mandei Mary para lhe vigiar e não virar sua cúmplice.
Mary não tem nada com isso, mamãe. Então, se você quer mantê-la empregada, é melhor se comportar. Não darei meu aviso mais uma vez. Minta novamente que você perderá sua grande e talvez única amiga. E dizendo isso, a condessa voltou para a sala de estar. Bea agarrou o livro como se sua vida dependesse disso e respirou fundo. Seu desejo era de gritar e bater na coisa mais próxima, mas não podia fazer um escândalo. Odiava aquela mulher, odiava suas ideias, seu ar de superioridade. E se odiava ainda mais pelo fato de se deixar ser dominada. Então ela olhou para o chão, tentando segurar as lágrimas que há pouco tempo haviam sido de alegria e agora eram de raiva, e viu o que não esperava encontrar naquele momento. Uma carta estava no chão. Bea abaixou e leu o remetente. Emily. Mas Emily não havia lhe enviado nada. Então ela olhou para o livro, depois para a carta em suas mãos e por último para a porta da sala de estar. E soube naquele momento que Emily em questão era Edgar e que ele havia acabado de cumprir sua promessa. Beatrice acordou mais cedo que o normal. Fez seu desjejum no quarto, mesmo sabendo que todos da casa ainda dormiam. E sozinha se arrumou. Colocou o vestido mais fácil de vestir. Ele era amarelo, coberto por uma renda francesa preta. As mangas eram bem curtas e havia algumas flores amarelas no seu decote. Era uma cor clara demais, mas ela não tinha opção. Além de ser um dos vestidos mais fáceis de ser colocado, precisava ser algo que combinasse com o dia, que não a deixasse chamar a atenção pela roupa errada. Então, mesmo não gostando de decote, mangas largas e muito menos de amarelo, Beatrice não viu outro jeito a não ser usá-lo. O único ponto positivo era o fato de não ter criolina. Ela precisava de movimento, até porque estava sendo escondida de casa. Não podia simplesmente utilizar aquela armação de metal e sair andando. O seu cabelo foi preso da melhor forma que ela conseguiu. Não era nem um pouco boa em fazer penteados difíceis, muito menos presos. Quem dominava a maestria era Mary, mas ninguém saberia onde ela iria, e isso incluía a ama. Precisava se fazer tudo sozinha. Bea fez um coque bastante imperfeito e lotado de grãos, e o escondeu ao máximo com um pequeno chapéu que combinava com o vestido. Quando viu o resultado final, Beatrice particularmente amou. Não era algo que usaria, mas não havia ficado feia. Pelo contrário, estava bastante contente com a sua imagem, o que era bom, pois afinal não iria passear pelo parque ou visitar amigas da mãe, encontrar Edgar. E assim ela se foi. Me encontre amanhã, às 10 horas da manhã, no cruzamento antes do pedágio real. Fique dentro da carruagem, se possível longe da estalagem que tem ali, e me espere buscá-la. Evite chamar a atenção e, se preferir, vá com uma carruagem de aluguel. Edgar. Beatriz já tinha lido aquelas palavras mais de 1000 vezes e o fazia enquanto ia em direção ao local marcado com Edgar. Estava nervosa, ansiosa e sem saber o que esperar e o que querer. Não. Queria uma resposta. Apenas um motivo para ele beijá-la. Não uma vez, mas 3. Queria entender o que aquele contato trazia e o motivo de sua existência para o Radcliffe. Pois depois de todos os possíveis motivos passados em sua mente, Bea não havia chegado a nenhum convincente ou digno de se agarrar para poder responder aquela pergunta. Esse era o maior motivo de sua ida até Edgar, ou pelo menos achou que era, até o momento em que a carruagem dele apareceu em sua visão. E quando ele a puxou para dentro, dando ordens expressas de Johnny ficar esperando por ele, então, enquanto dividiam a carruagem em silêncio, Beatriz soube que não tinha ido só pela resposta. Ela estava ali porque queria estar com ele, com aqueles cabelos ruivos, com seu porte dominador e seu jeito elegante de olhá-la, de uma forma que Beatriz nunca tinha sido observada antes. Para onde estamos indo? Ele a olhou e sorriu. Para o paraíso. E ele fica onde? Fica perto. Bea o observou e depois voltou para fora. Londres estava longe. Eles seguiam pelo caminho da Estrada Real, que levava até a antiga moradia dos reis do Reino Unido, o Edward Court. Mas o palácio era propriedade pessoal do rei, e como tal, ninguém entrava na propriedade, ou nos aposentos sem a permissão do mesmo. Isso se estendia a qualquer membro da nobreza. Eu só queria minha resposta. Edgar pegou sua mão e Beatriz a olhou surpresa. O duque não usava chapéu, e muito menos capa ou bengala. Sua roupa era preta, fazia um belíssimo contraste com o vestido dela. Os cabelos ruivos estavam penteados de uma forma elegante e correta, como sempre. Seu sorriso a fazia vacilar, fazia lembrar dos momentos íntimos que tiveram. E você a terá, eu prometo. Não demorou muito para a carruagem chegar ao destino. E quando isso aconteceu, Beatriz se viu descendo de olhos fechados. Essa era a condição dele. Ela só poderia ver o que os cercava quando Edgar autorizasse. E Bea foi. Deixou que ele o fizesse, segurasse sua mão e a guiasse. Era uma sensação única ter a mão de Radcliffe ali, entrelaçada à sua. A quentura, o aconchego e a força que trazia era algo de outro mundo, algo que Bea nunca sonhou ter.
Não demorou muito para Edgar parar. Uma brisa confortável preencheu o lugar e o sol era coberto por algo. Estavam na sombra. Ela sabia disso e se viu aproveitando o ambiente mesmo com os olhos fechados. A mão do Duque se desvencilhou da dela e Bia não gostou daquela sensação, pois agora estava sozinha e sem saber onde. Edgar, onde você está? Ele riu. Foi uma risada tranquila e confortável. Estou aqui. O Duque segurou em sua mão novamente e levou para um novo lugar. Bia escutou uma porta abrindo e logo depois de passarem por algo, a escutou sendo fechada. Agora não estavam mais na sombra. A brisa ainda era refrescante ali, porém o sol tomava conta do lugar. A quentura agora tinha espaço no ambiente. Aquilo era um jardim. Mais precisamente, um jardim medieval, pois era completamente planejado. Havia um enorme caminho no centro que ligava uma ponta a outra do local, e que em seu centro tinha um pequeno chafariz. Havia estátuas de anjos do tamanho de crianças espalhadas por todo o ambiente. Elas ficavam nas pontas do jardim, que era um quadrado dentro do outro. Trepadeiras bem cuidadas estavam por todo lugar, além de uma grama muito bem cortada e com uma tonalidade vibrante de verde que Bia nunca tinha visto. As flores variavam de tonalidades, iam do vermelho passando pelo azul, roxo, lilás, rosa, até chegar no amarelo. Eram vários tipos de plantas, umas conhecidas por Bias, mas outras nunca vistas, que por incrível que parecesse, formavam uma enorme e perfeita harmonia com suas diferenças. Onde estamos? Edgar fez andar mais para o centro do jardim. Beatriz estava em choque, apaixonada pelo lugar, e aquilo a deixava tão sem reação, e ele amou vê-la daquela forma. Estamos no paraíso. Ela olhou incrédula. Estamos em Edward Court. Ele colocou as mãos do bolso e assentiu. Meu Deus, se nos pegarem aqui será nosso fim. Bill olhou para os lados procurando uma possível companhia. Depois que não encontrou nada, se virou para o enorme palácio que crescia à frente deles, por cima de todo aquele jardim, mas não encontrou ninguém observando pelas janelas. Não vão nos pegar. Edgar observou a movimentação da Bradley, encantado. Beatriz usava um vestido lindo, provocante e não tinha consciência daquilo, o que o deixava ainda mais fascinado por ela. Por que você me trouxe aqui? Ele sentou no banco em frente ao pequeno chafariz e Bia o acompanhou. Os dois estavam próximos agora, mais próximos do que tinham ficado na carruagem ou de mãos dadas. Achei que você gostaria de conhecer esse lugar. Ela olhou por um tempo e depois assentiu, se voltando quase imediatamente para a saia do vestido. É lindo, realmente o paraíso, mas podem nos encontrar aqui, e mesmo você sendo Duque, não sei se será o suficiente para nos livrar de algo pior. Ele riu e cruzou as pernas. É justamente por eu ser um duque que estamos aqui. E apesar de eu não estar envolvido tanto em política como o Duque de Headless, ainda assim tenho minha voz perante o rei. E eu sinceramente não precisei fazer nenhum esforço para conseguir vir aqui. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Significa que ninguém vai nos interromper ou querer nos tirar daqui. Bia sentiu, ainda de cabeça baixa, mas por fim respirou fundo como se quisesse se acalmar e observou o ambiente. Então eu posso observar e conhecer as flores? Ele a olhou. Aqueles olhos verdes que quase sumiam com a claridade pareciam muito mais animados e ansiosos por travarem novos conhecimentos. E Edgar sorriu. Gostou de ser ele quem lhe daria isso, e mais ninguém. Você pode fazer o que quiser, Bia. Por hoje esse jardim é seu. Ela sorriu e levantou. Então primeiro devemos conhecer as esculturas. E dizendo isso, saiu em direção ao anjo mais próximo. E ele foi atrás. Veria aquela Beatriz única e privada. Aquela Bia que apenas se mostrava para o irmão quando ganhava um livro. Para a amiga quando ria abertamente no meio de um salão de baile. Ou para ele, quando chorava, se escondia embaixo de mesas, preocupava com o machucado ou separava uma briga com cabelos soltos. Era por isso que ele estava ali. Por isso que havia levado ela ali. Pois queria ver aquela Bia maravilhosa que aparecia longe da sociedade. E queria vê-la ali, em um de seus lugares preferidos no mundo. Eles passaram grande parte da manhã daquela forma. Bia observou e apreciou cada parte do Jardim Paraíso. Ela tinha dado aquele nome ao local, e dado nome aos anjinhos, e também conhecido as flores nunca vistas. Tudo isso com o Edgar ao seu lado, ajudando em tudo que precisasse e fazendo seu dia muito melhor. Beatriz não ligou para as horas, ou ficou preocupada com o que sua mãe pensaria. Ela queria aquele momento mesmo sabendo que não duraria para sempre. Mesmo sabendo que qualquer ligação que tinham naquele jardim ficaria ali para sempre. Edgar não fez nenhum sinal de respondê-la, e Bia não tocou no assunto. Ainda queria aproveitar um pouco daquele momento, principalmente quando um criado muito discreto trouxe uma cesta cheia de guloseimas para os dois, e com a ajuda do Duque, ela estendeu uma manta branca e grossa no gramado e espalhou a comida pelo local. Bia se sentia a mulher mais bonita do mundo naquele momento. Os olhos de Edgar deixavam sem ar, e pediam por mais dela, sim.
Por isso Beatrice se soltou. Deixou sua risada alta e alegre preencher o ambiente. Se sentiu na liberdade de nomear as coisas, pois isso as fazia ter vida. Dar uma identidade a algo transformava aquilo em um ser com história e sentimentos, mesmo que fosse inanimado. Me diga, como você encontrou esse paraíso? Edgar sorriu e brincou com o chapéu de Bia, que tinha saído de sua cabeça há muito tempo. Em uma caçada. Eu deixei de ir com um grupo, na realidade. Dei uma desculpa e faltei aquela manhã. Peguei meu caderno e fui desenhar o palácio. Eu queria uma visão dessa fachada. Ele apontou para o grande palácio que crescia em cima deles e sorriu. Então um criado me trouxe até aqui e eu pude dizer que encontrei o paraíso na Terra. Eu não sabia que você desenhava, e muito menos que trocava caçadas por isso. O Duque riu e acariciou a bochecha de Bia. Eu não diria que desenho, apenas amo a arquitetura e quero eternizá-la. E não troco caçadas, apenas em situações irrecusáveis. Beatrice deitou na manta e olhou para Edgar. O sol tomava conta deles, e ela, como uma dama, não deveria estar naquela posição. Mas não ligava. A sociedade parecia tão pequena agora. E o que seriam situações irrecusáveis? Além de seus desenhos, claro. Ele se aproximou dela. Você. Bia corou e brincou com a renda do vestido. Não brinque. E só para lembrá-lo, você ainda não respondeu a minha pergunta. Os dois estavam deitados lado a lado. Aquilo era completamente inapropriado, mas a sociedade não os acompanhava naquele momento para julgá-los. Não estou brincando. Eu já respondi vários desde que chegamos aqui. Estou falando da pergunta do escritório. Ah, aquela. Edgar levantou a cabeça de Bia gentilmente até seus olhos se encontrarem. Então ela esperou pelo melhor, que logo veio. Seus lábios se encontraram com delicadeza. O beijo foi saboroso, singelo, sem pressa e apreciador, exatamente como aquele jardim. Edgar era a personificação de algo maior que seus sonhos, que seu paraíso. Eu a beijei e a beijo porque quero. Beatrice o olhou, ainda saindo do transe em que ficava depois da carícia do Duque, e viu uma grande intensidade nos olhos de Edgar. Ele estava sério, decidido. Eu quero beijá-la. Os dois ficaram em silêncio. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como reagir àquelas palavras que pareciam tão irreais, pois nunca pensou que os ouviria sendo dirigida a si. Edgar continuava acariciando seu rosto, absorvendo tudo dela. E quando Bia achou que eles poderiam se beijar de novo, o Duque falou com uma voz baixa e rouca. Você é linda. Aquilo a deixou petrificada, gelada, em estado de choque. Beatriz o empurrou para longe de si e levantou o mais rápido que pôde, quase caindo nas flores que estavam por perto. Não diga isso! Não fale mentiras! Edgar levantou, mas se manteve afastado. Parecia surpreso e sem saber o que fazer perante o estado de Bia. Bia, eu não disse mentiras. Ela o olhou. Disse sim! Eu quero ir embora! Quero ir embora agora! A Bradley correu em direção à porta do jardim, mas não conseguiu abri-la. Era forte e grande demais para ela. Por favor, me leve embora! Edgar praguejou, mas não argumentou. Abriu a porta e a tirou de lá sem dizer mais nada. O caminho de volta foi completamente diferente do de ida. Os dois estavam em silêncio, um pesado e errado silêncio. Beatriz queria chorar, não conseguia acreditar e nem entender aquelas palavras ditas no final. Edgar não pensava assim, não agia assim. Ao contrário, ele a achava sem cor, sem vida, um fantoche da mãe. Ouvi-lo falar sobre beleza a deixou aterrorizada, pois aquelas palavras significariam enganação, mentira, falsidade. Significariam que Edgar a estava usando, a estava transformando em um objeto. Isso era mais que Beatriz poderia aguentar. Para ela não existia a possibilidade de estar errada, não quando tinha duas versões do Duque, e sabia que deveria confiar naquela em que ele havia mostrado para os amigos, e não na que ela estava conhecendo. Por isso Bia quis ir embora, e quando finalmente entrou na sua carruagem e Johnny seguiu o caminho para casa tranquilamente, Beatriz chorou. Chorou por ter perdido o homem que amava para a irmã, e chorou por saber que o homem que poderia amar também não poderia ser verdadeiramente seu. Edgar viu ir embora com um buraco no coração. Não queria deixar Bia partir, muito menos daquele jeito, mas ele conhecia uma discussão e sabia quando a tinha perdido. E aquele era o caso. Não entendia os motivos para a reação da Bradley, mas sabia que não ganharia nada tentando argumentar com ela naquele estado caótico. Seu maior desejo era tomá-la nos braços, cuidar de suas dores e lágrimas, as mesmas que Bia havia segurado por todo o caminho até sua carruagem. A raiva tomava conta dele. Edgar não sabia o que fazer com aquele sentimento reprimido. Estava com ódio, com remorso e com saudades dela. Ódio por não entender o que tinha feito de errado, remorso por ter falado algo que a havia deixado horrorizada e saudades porque queria Beatrice ao seu lado. Edgar foi para casa e se trancou no quarto pelo resto do dia. Não pensou e muito menos falou. Então, quando a hora do jantar chegou e ele soube que não poderia evitar a irmã e a madrasta, tomou um banho gelado e desceu. Comeria calado,
Voltaria para o quarto e passaria o resto da noite pensando em alguma forma de encontrar Beatrice. Explicar o que havia feito, mesmo não sabendo exatamente onde tinha errado. Edgar, pensei que nos deixaria sozinhas hoje. Ele deu um sorriso desanimado para Lilian e beijou o topo da cabeça da irmã. A Radcliffe mais nova era uma beldade. Tinha uma pele clara, boca em formato de coração, olhos verdes e sardas que combinavam perfeitamente com seus longos cabelos ruivos. Os dois haviam puxado a parte paterna, mas Lilian ainda superava em aparência com o lado familiar de seu pai. Nunca faria isso. Edgar fez um simples cumprimento a Anastácia e sentou na cabeceira como de costume. Como foi seu dia? A irmã parecia muito disposta a ter uma conversa, o que era totalmente o oposto do que o Duque queria. Passei no quarto. As duas trocaram olhares rápidos e Edgar deu graças a Deus por elas entenderem o que ele queria. Lilian gostaria de ir à ópera semana que vem. O Conde de Bradley irá levar Lady Bárbara e a Condessa. Você gostaria de ir conosco? Ele já havia congelado no momento em que Bradley foi citado. A chance que precisava estava ali na sua frente, e Edgar não precisou fazer nenhum esforço para consegui-la. Se Benedict fosse, era bem provável que Beatrice também estivesse por lá. Era raro um evento social que o Conde fosse sem a irmã, e aquele não seria diferente. E Edgar ainda poderia confirmar isso com Benny. Odiava óperas, principalmente porque era um ambiente em que a parte mais baixa da sociedade se misturava com a mais alta. Mesmo a roda mais fechada da sociedade se mantendo acima das outras, o teatro era público, e isso gerava encontros que Edgar preferia não ter. Porém, Beatriz estaria lá, então ele também estaria. Irei. Mande preparar nosso camarote e convide a Condessa para se unir a nós. Anastácia deu um sorriso vitorioso e olhou para a filha. Obrigada, Ed, por ir conosco. Ele pegou na mão da irmã e lhe deu um rápido aperto, justamente para reforçar que estava ali, apesar de estar de mau humor. Eu nunca as deixaria sozinhas. E dizendo isso, Edgar voltou a se concentrar no mundo dentro de sua mente, somente na pequena luz que surgia no meio daquele redemoinho de pensamentos sobre Beatrice. Resolveria seus problemas com ela na ópera, e ninguém o impediria de fazer aquilo. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot.